Terra Flutuante apresenta... Fio de Cruz, uma homenagem à Fundação Oswaldo Cruz. 1. Conceitos e explicações introdutórios. Gente, resposta inesperada de Fla-Flu a Lúcia à pergunta: o que você quer ser quando crescer? Até aquele momento, ninguém com curiosidade de saber o que ele pretendia da vida. Também pudera, as pessoas que o conheciam viviam no mesmo tipo de barco furado no qual ele também se encontrava. Fla-Flu, menino de rua, seus desejos profissionais se reduziam ao pequeno universo de possibilidades que dispunha, o que tornava, paradoxalmente, sua ambição na fase adulta profunda, ontológica até. Provavelmente ele desconhecia o quanto ser gente é muita coisa, equivale à ambição de estar no topo da escala da humanidade. Topo da escala da humanidade. Bem, mas bem mais do que em termos socioeconômicos, ser gente com alto grau de humanidade implica a capacidade de exercer, sem medo nem titubeio, a potencialidade humana. Potencialidade humana, poder da empatia, pois quando alguém afirma fulana é tão humana, quer-se dizer que a tal fulana é uma pessoa que pensa, sente e age a partir da lógica da solidariedade, revelando sua natureza compreensiva com um colorido interno que gera disposição para aceitar o diferente, também com habilidade para raciocinar e se colocar no lugar do outro. Aliás, é esta a importância da racionalidade. Racionalidade, aptidão para compreender as situações, os fatos, as coisas, as pessoas, os animais, a natureza e o planeta a partir de uma perspectiva inteligente, fazendo uso do cérebro, o uso da razão em contraposição às bobagens mentirosas e conspiratórias que circulam por aí. Considerando esses fatores, mesmo sem saber, Fla-Flu almejava alto quando respondeu que queria ser gente. 2. Desenvolvimento histórico repentino na vida de Fla-Flu. O menino andava em meio a sapequices e bicos, sendo bico o nome dado aos trabalhos puxados que ele arranjava para conseguir um prato de comida, um doce para distrair os dentes da fome ou mesmo algum entorpecente que o fizesse esquecer sua realidade. Ele costumava circular ali, na Avenida Brasil, na altura de se levantar a cabeça e se ver um antigo prédio meio rosa, meio cor de terra. Parece um lugar de sonhos, imaginava o garoto. Olhando para o alto depois da mata, ele devaneava o que poderia existir dentro de um edifício tão imponente. Ainda que não soubesse escolher esse adjetivo para descrever o que via, ele sabia intuí-lo e assim percebia a grandiosidade do prédio localizado lá em cima. Foi depois de uma dessas longas espiadas para a sede da Fundação Oswaldo Cruz que o garoto percebeu que, na parte rasteira da mata, havia uma coisa brilhante. Entre buzinadas e xingamentos dos motoristas, Fla-Flu atravessou a avenida e chegou ao pé da colina onde o prédio está instalado. Procurou mais de perto aquilo que avistara brilhando quando do outro lado da rua. Era um fio reluzente que exerceu uma atração irresistível no menino. Curioso, quis saber aonde aquele cabo o conduziria. Como se fio de Ariadne fosse, o moleque se orientou no mato labiríntico até atingir o topo do morro. Seguindo-o, subiu, até chegar perto do prédio. Enquanto arrancava um carrapato grudado numa das pernas, ouviu a voz de uma mulher. O que você está fazendo aí, garoto? Imediatamente Fla-Flu se defendeu com um não roubei nada não, dona, e ameaçou fugir. A mulher percebeu que sua aproximação foi bem desastrada e resolveu recomeçar a conversa, desta vez com mais cuidado. Peraí, não precisa sair correndo não, só quero conversar com você. Diante dessa nova informação, mas ainda assustado, o menino parou de correr e olhou para trás. A mulher então lançou: qual é seu nome? Flavinho, respondeu meio desconfiado. Mas ninguém me conhece assim, dona. O pessoal me chama de Fla-Flu. Ele não sabia se tinha o direito de devolver a mesma questão. Entretanto, arriscou de qualquer modo. E tu? Qual é teu nome? Lúcia. Prazer em conhecê-lo, Flavinho. Ou você prefere ser chamado de Fla-Flu? Qualquer coisa, dona. Pode falar qualquer um dos dois. Ah, então vou ficar com Flavinho, que é um nome bonito. Tá bom, dona. Deixa o dona pra lá. Pode me chamar de Lúcia. Tá bom, dona.
Tá bom, Lúcia. Ser autorizado a pronunciar o nome da mulher sem ter de chamá-la de dona, senhora ou qualquer outro tipo de tratamento cortês como iguais, duas pessoas sem barreiras etárias nem econômicas, sem frescuras nem posições hierárquicas, fazia-o sentir uma coisa gostosa dentro de si, uma sensação que não havia experimentado anteriormente. Agora, depois dessa abordagem mais amena, responder ao como você chegou até aqui, Flavinho, não lhe pareceu assustador. Subi pelo mato, dona Lúcia. Corrigiu a tempo o menino. Eu vi um fio brilhante e segui ele. Tá logo ali, ó. Ele apontou para um determinado lugar. Fio brilhante? Não estou vendo nada. De modo mais acurado, Fla-Flu olhou novamente o local. Todavia, já não encontrou o cabo que o conduzira até o topo da mata. Mas estava aqui agorinha mesmo. Não é mentira não, dona. Não é doideira não, Lúcia. A mulher achou que Flavinho teve uma alucinação, se não fosse invencionice própria da idade, e calculou. Provavelmente alucinou por fome. Tá com fome? Tô. E ela pegou o sanduíche do almoço dentro da bolsa e entregou ao menino. Ele comeu com vontade. Vamos até ali que eu vou comprar um refrigerante para você. Fla-Flu parou. Não vai me entregar pra polícia, né? Eu não fiz nada de errado. Quanta desconfiança! Exclamou Lúcia. Mas ser ressabiado era a camada protetora do menino, pensou. Certamente ele tinha lá seus motivos, concluiu ela. Foram até a cantina do Museu da Vida e ele tomou o refrigerante sem pestanejar. Bonito pra caraca, afirmou o menino entre uma golada e uma mastigada, enquanto largava o olhar em volta. Você não conhece o Museu da Vida, Flavinho? Não. Sério? Nunca veio aqui com a sua turma de escola? O menino parecia embaraçado. Não estudo não, Lúcia. Você não está matriculado numa escola? Matri o quê? Matriculado. Você não vai à escola? Fugi de lá, sem tempo para estudar. Mas escola é coisa séria, importante na vida de todo mundo. Escola é coisa de rico. Eu tenho que trabalhar para ajudar minha avó. As coisas lá em casa é braba. Às vezes não tem grana nem para comer. Lúcia estava refletindo sobre o que ele falara quando o menino completou. E também a escola não vai me ajudar em nada. Só prestava pelo rango que eu recebia. Você acha mesmo, Flavinho, que estudar não ajuda em nada? Acho. Mas na escola a gente aprende coisas importantes sobre ciência, história, arte e tantos outros assuntos que fazem diferença na vida. Ah, Lúcia, na minha vida não fez diferença não. Que diferença faz saber ou não ciência? Isso não tem a ver comigo não. Como não tem, Flavinho? Claro que tem. Posso provar isso, quer ver? Fla-Flu parecia cético. Em que a ciência se relacionaria com sua vidinha tão pé no asfalto, tão desprovida de conhecimentos eruditos, de teorias relacionadas às práticas? A vida do garoto era pão, pão, queijo, queijo. Melhor dizendo, pão duro com café requentado, quando tinha. Estudar na escola, conhecer feitos científicos e outras coisas pertenciam exclusivamente ao universo das pessoas que podiam se dar ao luxo de não trabalhar durante a infância. Não. Ciência não tem nada a ver comigo, pensava o garoto. Lúcia parou, apurou e disse: Tá vendo essa marquinha que você tem no braço? Marquinha? É essa daí. Posso tocar para te mostrar? Pode. Flavinho ficou até meio gago. Não estava acostumado com que as pessoas lhe perguntassem se tinha autorização para tocar nele antes de fazê-lo. Habituara-se a tomar tapas e sacudidas sem às vezes nem saber o motivo deles. Era assim que a polícia o tratava. Também alguns outros adultos e moleques mais velhos do que ele. Até mesmo a avó, que o criava, muitas vezes só tinha um safanão para lhe dar. Então ele estranhou bastante quando a mulher lhe perguntou se podia tocar no seu bracinho fino. Lúcia encostou o dedo na cicatriz que Flavinho carregava no braço. Ah, isso aqui? O que tem? Essa é a marquinha de uma vacina que você tomou quando ainda era bebê, tá vendo? Ah, tô vendo sim. Mas o que essa marquinha de vacina tem a ver com ciência? Tudo! Aquele prédio ali, ela apontou para a sede da Fiocruz, é um dos lugares no mundo onde se produz vacina. Continuo sem entender, Lúcia. O que vacina e ciência? O menino esfregou os dedos indicadores das duas mãos, como se completando a frase e expressando sua dúvida na relação entre vacina e ciência. Vou te contar uma história, Flavinho. Você gosta de história?
Conta primeiro, depois digo se gosto ou não, tá? Combinado. Lúcia pareceu animada com a resposta e logo começou. Se você tem uma marquinha de vacina no braço, não se pergunta o porquê de precisar ser vacinado? Nem sabia que era marca de vacina, achava que era um machucado que tive e que já não lembrava mais quando machuquei. Mas agora que sabe que é uma cicatriz de injeção, não faz você querer saber o motivo de um agente do posto de saúde aplicar essa vacina em você? Fla-Flu meio que deu de ombros. Diz aí. A marquinha no seu braço e no meu também, tá vendo aqui, ó? Lúcia levantou a manga da sua blusa e mostrou ao menino que ela também tinha uma marca de vacina. Mostra que nós dois fomos vacinados contra a tuberculose quando nascemos. Tuberculose é uma doença horrível. O nome da vacina é BCG. BCG? Repetiu o menino. BCG são as letras iniciais do nome Bacilo de Calmette e Guerin. Difícil. Por isso é mais fácil falar BCG. Durante a vida de uma pessoa, ela recebe em diferentes idades várias vacinas. A BCG é uma delas, mas há várias outras. Por exemplo, quando você tinha 1 ano, sua avó, sua mãe ou outro parente qualquer... Deve ter sido vó mesmo, interrompeu o Flavinho. Então, sua avó levou você a um posto de saúde público para ser vacinado. Essa vacina é chamada tríplice viral, porque protege a gente de 3 doenças diferentes: sarampo, cachumba e rubéola. Quem toma uma dose dessa vacina e 3 meses depois toma a segunda, que é a tetraviral, porque além das 3 viroses também protege contra a catapora, fica para o resto da vida livre de pegar essas doenças. Ou, se pegar, pega a doença de um jeito bem fraquinho. Sério? Sério mesmo. Vamos procurar no outro braço para ver se a gente encontra outra marquinha. Talvez mais apagada, mas parecida com essa. Ah, tá vendo? Olha aqui, meio apagadinha, mas ainda dá pra ver. Nem tinha visto essa aí, não. Tem gente que depois de ser vacinada não fica com marca nos braços, mas a falta de cicatriz não significa que não tenha tomado a vacina, apenas que quando vacinada não teve uma inflamação no lugar da injeção. Fla-Flu, ainda olhando a nova cicatriz no braço, que passara por quase invisível, se não fosse Lúcia o fazer atentar para ela, ficou pensando e disse: como é que pode uma marca de vacina não deixar a doença entrar na gente? Essa pergunta é muito boa, Flavinho. Tá vendo? Você deveria estudar, porque tem cabeça para ciência. São perguntas assim que levam os cientistas às descobertas que fazem. O menino ficou muito orgulhoso com o elogio, sentindo-se importante, como se as suas opiniões e os seus questionamentos tivessem relevância não apenas para si próprio, mas também para as demais pessoas. Mais ainda, que muitas de suas dúvidas poderiam alcançar resposta. As vacinas são feitas de substâncias que foram produzidas dentro de um laboratório. Elas podem ser aplicadas na gente como uma injeção ou podem ser tomadas pela boca, como aquelas 2 gotinhas que a gente recebeu contra uma doença chamada poliomielite. Que nome difícil! Doença só tem nome esquisito. Sabe que acho que lembro das gotinhas? Me lembro uma vez que vó me levou no posto e eu tava com medão da injeção, mas na hora o cara só pediu pra eu abrir a boca e deu umas gotinhas. Eu engoli, nem achei ruim, queria até mais, mas o cara riu e disse que só podia dar aquelas 2 gotinhas mesmo. Lúcia riu também e continuou: então, você sabe o motivo da gente tomar uma vacina? Ué, tu já disse, pra proteger a gente da doença, né? Isso mesmo, mas como ela protege a gente? Essa pergunta eu não tinha pensado ainda. Refletiu um pouco e disse: Não sei não. A principal função das vacinas é treinar uma equipe de segurança que temos dentro de nós, chamada Sistema Imunológico. A vacina ajuda esse time a entender quem são e como agem as doenças que infectam a gente. Aí, depois dessa equipe de segurança aprender a identificar a doença que invade nosso corpo, os integrantes do time conseguem combater os micro-organismos invasores. Isto é, numa linguagem mais científica, nosso sistema imunológico produz anticorpos. Dessa maneira, quando o corpo entra em contato com essas doenças, ele, de antemão, já tem conhecimento sobre elas e, por isso, pode atuar com mais rapidez para combater estas doenças. Tá vendo? Até mesmo no nosso corpo temos uma equipe de proteção que estuda, analisa e aprende como combater corpos bem pequeninos, micro-organismos que invadem a gente. Estudar é fundamental.
O papo entre os dois continuou com algumas risadas enquanto visitava as diversas áreas do Museu da Vida. Primeiro o Parque da Ciência, onde Flavinho pôde brincar de subir numa célula gigante e de lá gritar que ele fazia parte do sistema imunológico para proteger a célula de micro-organismos invasores. Depois eles entraram no espaço reservado a exposições temporárias. A seguir, exploraram o interior da pirâmide, onde Fla-Flu conheceu ainda mais sobre experimentos e dispositivos científicos. Ele estava encantado com as explicações de Lúcia. Finalizaram com uma entrada no tão sonhado prédio que ele sempre observara lá de baixo, na Avenida Brasil. O menino flutuava de alegria. Foi então que ele chegou a uma decisão e comunicou, num tom solene que somente uma criança consegue ter, o seguinte a Lúcia: Já que dou para ciência, faço perguntas importantes, não é o que tu disse? Fla-Flu não se esqueceu do elogio recebido. Então, já que dou para ciência, vou voltar para a escola. Vou estudar para ser igual a tu. Lúcia ficou muito contente, mas igualmente surpresa com a fala do menino, e perguntou: Ah, então você quer estudar para ser cientista? O que você quer ser quando crescer? Gente, sem hesitação, respondeu o menino. 3. A título de conclusão narrativa de fundo indubitavelmente ético. Fla-Flu tinha razão. Ciência, como as demais formas de interpretação da realidade, só possui um denso e intenso sentido quando produz questionamentos, transformação, aprimoramento e melhoras sociais, e também quando humaniza o próprio cientista e quem está a seu redor. Fim. Se quiser, inscreva-se no canal Terra Flutuante, ative o sininho, curta os vídeos e compartilhe-os com seus conhecidos. Só assim este projeto pode continuar a existir e a alcançar mais pessoas. Nós agradecemos o seu apoio. Até outro conto.